Olá! Existe um gênero textual que é muito versátil e é muito utilizado no nosso cotidiano. São as listas. Eu tenho certeza que nesta semana ou até mesmo hoje você já produziu pelo menos uma lista. Seja a lista de tarefas do dia, seja a lista de compras, seja a lista de ideias, enfim. As listas compõem o nosso dia a dia, né? Por ser um gênero muito versátil, né? Ele é rápido, ele é prático. E ele também ajuda muito na organização mental. Você já viveu a situação de fazer uma lista de mercado ou lista para comprar algo em algum lugar e chega no lugar e consegue lembrar tudo? Bom, elas também têm um pouco dessa característica de ativar a nossa memória, né? Quem tem memória visual também se vale das listas porque consegue só fechar o olho e lembrar da posição de cada elemento. Bom, é um gênero textual que faz parte do nosso cotidiano, mas ele tem alguns elementos, né, algumas características que constituem, né, que a gente pode dizer que aquele texto é uma lista, a gente nomeia ele dessa forma. Então, o primeiro elemento da lista é o título, né? Normalmente a gente coloca ali um enunciado bem rapidinho, né, uma palavra ou uma locução breve para nomear o que é que vem na sequência. Então, você pode colocar lista de compras, lista de desejos para 2020, o que não esquecer para a viagem. Enfim, você vai nomear, né, de uma forma bem breve o que vai conter naquela lista, né? Daí fica mais fácil para você se localizar. É importante pensar que o título ele tem que ser preciso e claro. Ele não pode ser muito vago, por exemplo, colocar só ideias, né? 2020. O que são essas ideias, né? Ideias para quê? 2020 em relação ao quê? Em relação aos seus desejos pessoais, aos seus objetivos de estudo, de trabalho, enfim, coloque algum elemento que deixe mais claro qual é o conteúdo da sua lista. Isso vai facilitar muito na hora de localizar aquela lista que você precisa e também vai ajudar se essa lista vai ser lida por outra pessoa, né? Você está no seu ambiente de trabalho e precisa listar elementos que precisam ser comprados, que faltam para o seu setor. Então, você precisa deixar bem claro no título para a pessoa que vai ler né, que vai ter contato com esse texto, para que ela entenda o que é aquilo ali, né? Aquela sequência de palavras, de informações. Depois do título, vem o corpo do texto, que são as informações essenciais do gênero, né? Então, a forma como você vai organizar essas informações tem que ser preciso, tem que ser prático, né? Normalmente a gente coloca um elemento embaixo do outro. E o grau de informação vai depender também do objetivo dessa lista. Por exemplo, se é uma lista de compras, né, de supermercado, você simplesmente vai colocar uma palavra embaixo da outra, né? Batata, leite, farinha, requeijão, enfim, você vai colocar aquelas informações. Mas se outra pessoa vai ao supermercado, você precisa especificar um pouco mais. Quantos quilos de batata, qual tipo de leite, qual marca de requeijão você prefere, né? Você vai colocar mais elementos para facilitar para aquela pessoa, né? Para ela não ficar perdida ou não comprar nada errado, né? Um outro exemplo é quando você vai fazer um inventário dos filmes favoritos, né? Dos filmes que você mais gostou de assistir na sua vida ou dos filmes que você quer assistir. Então você pode colocar o título, o diretor, o ano do filme. Essas informações, quanto mais detalhamento você colocar, mais fácil vai ser para você pesquisar, para você lembrar, né, desse filme. Então, o grau de detalhamento vai depender do objetivo da sua lista e de quem irá lê-la. Na construção do corpo do texto, você também pode utilizar alguns verbos, né, para indicar uma ação a ser realizada ou até mesmo uma ordem. Por exemplo, comprar passagens,
reservar hotel. Se a gente vai pensando numa lista de coisas que você precisa fazer antes de uma viagem. Então, o verbo também ajuda muito a direcionar o que deve ser feito. Mas perceba que é bem rapidinho, né? Fazer, comprar, organizar, selecionar. E um outro elemento bem legal da lista é a apresentação visual. Na verdade, acho que essa é a principal característica do gênero, porque quando você bate um olho, você vê uma sequência de elementos um embaixo do outro, você já identifica que é uma lista. Então, nesse momento, você pode utilizar a sua criatividade. Você pode utilizar canetas coloridas, pode utilizar marcadores divertidos, né? No computador também escolher os marcadores diferentes, né? Utilizar algum elemento para diferenciar os elementos da lista. Enfim, você pode utilizar a sua criatividade na hora de expor esta lista. Vale lembrar mais uma vez que você tem que considerar o ambiente e o seu leitor. Também é importante você manter um padrão. Se os elementos estão sendo apontados com um risco, né, ou com um asterisco, faça isso até o fim, porque senão pode confundir o leitor ou lá no futuro, quando você se deparar com essa lista, você não vai entender bem o porquê que você variou tanto as características visuais, né, os elementos artísticos da sua lista, ok? Então mantenha um padrão. Isso é bem importante também para depois não ter nenhum problema de compreensão. Por fim, outra característica do gênero lista é a linguagem. Geralmente é uma linguagem formal, né? Principalmente se esse texto vai ser produzido dentro de um ambiente de trabalho. Você não vai colocar ali as informações de qualquer jeito, né? Ou de forma abreviada, ou com algum tipo de brincadeira. Você vai ser o mais formal possível, vai respeitar as regras gramaticais, vai respeitar o espaçamento, enfim, todas as características de formalidade de um texto. Se for num ambiente doméstico, aí sim você pode utilizar gírias, fazer alguma brincadeira, utilizar uma expressão que é típica ali da sua casa para nomear algum elemento. Ou se é uma lista particular, você também pode utilizar uma linguagem mais pessoal. Tudo isso é livre, vai depender do ambiente em que esse texto será produzido e de quem irá ler esse texto. E aí, você gosta de produzir listas no seu dia a dia? Te ajudei a organizá-las de uma forma melhor ou até mesmo identificar com maior precisão esse gênero textual tão cotidiano? Se sim, então deixe seu like aqui e coloca nos comentários quais são as listas que você gosta de produzir aí na sua vida para organizar o seu dia a dia. Até o próximo vídeo e tchau!